Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 14, nos diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Repetem comigo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aonde foi que eu me despertei neste versículo bíblico? Eu ouço Deus falar na vida da igreja desde que nasci. Eu nasci num lar evangélico. A minha mãe nasceu também num lar evangélico, dentro das Assembleias de Deus, aqui no Belenzinho. E eu já venho o meu filho já é a 4ª geração dentro das Assembleias de Deus. Então desde garoto eu ouço Deus falar na vida da igreja, através de profetas, pregadores e homens de Deus, em que Jesus está perto, está próximo. Um dia eu fiquei tão pasmo com o Senhor. Eu estava em um culto em São Caetano do Sul, alguns anos atrás, e o Senhor usou um profeta e disse: eis que estou muito mais perto de vós do que a roupa do vosso corpo. E aquilo me pasmou. O Senhor está muito mais perto de mim do que a roupa do meu corpo. E sabe que se pregava muito sobre a volta de Jesus entre os anos 80 e 90, se pregava demais dentro das Assembleias de Deus a volta do Senhor, porque havia aquele impacto, aquele choque, aquela expectativa de que na virada do milênio Jesus pudesse arrebatar a sua igreja. Então o mundo estava em expectativa. A igreja, ela demonstrava uma falsa tranquilidade. Não, ninguém sabe e tal, é isso aí. Mas os congressos, tudo, então virá o fim vem, Jesus vem, a igreja vai ser arrebatada, te prepara, olha, esteja pronto, alva, veste branca e tal. Era tudo dessa forma. Virou o milênio, ninguém falou mais nada. Aí fala-se sobre batalha espiritual, prosperidade, vida com Deus, família e tantos outros temas que são bíblicos e são verdadeiros. Mas a maior esperança da igreja, ela não está em ser rica, ela está no arrebatamento. A maior esperança da igreja não está em ter um carro importado de última geração, em ser um mega empresário, em ser uma pessoa da alta sociedade. A maior esperança dos santos, ela tem que estar ligada à volta do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a esperança da vida da igreja. E então virá o fim. Então eu analisei uma vez, eu fui convidado para pregar numa conferência missionária em Curitiba, e eu vi alguns cidadãos lá, missionários cristãos, ensinando. Até um disse que Jesus demoraria até 100 anos para arrebatar a sua igreja. Isto poucos anos atrás. Pode ser até 100 anos. Por quê? Ele se baseou neste versículo, porque muita gente ainda não conhece a Jesus. E eu comecei a entrar em choque com o ensinamento dele, junto ao que Deus fala na vida da igreja, que Ele está próximo, arrebatando a igreja. Vamos ser arrebatados, vamos ser tomados. E como pode tanto tempo se demorar para uma promessa que é para hoje? E na verdade, se formos fazer uma análise, há uma desordem, uma discrepância no colóquio deste contexto profético. Nós vemos aqui que realmente, enquanto não for pregado o evangelho do reino a todas as nações, não vem o fim. É verdade ou não é? E quem foi que disse isso? O próprio Senhor Jesus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o não pregar o evangelho do reino não impede a volta de Jesus. Como diz o gaúcho: mas bate, por que, pastor? O não pregar o evangelho do reino não impede a volta de Jesus. Nós lemos que enquanto não for pregado não vem o fim, mas eu digo a vocês que o não pregar não impede a volta de Jesus. Por quê? Agora atente aos seus ouvidos e ao seu coração, para que você possa compreender a palavra e não entender uma desordem. Deus, Ele é muito ordenado. Vamos partir do princípio: Deus, Ele é muito ordenado, Ele é muito fiel. Deus, Ele trabalha com ordens. Deus, Ele tem princípios, meio e fins. Deus, Ele trabalha com ordem. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus coordena maravilhosamente tudo aquilo que Ele faz.
A palavra do Senhor, ela nos revela 7 dispensações. Inclusive, era para mim estar ministrando aqui a semana passada, onde o pastor Enéas Tognini esteve aqui. Pastor Enéas é um dos maiores teólogos que o cristianismo brasileiro conheceu. Ele foi quem difundiu a teologia e revelou ao Brasil e ao mundo as dispensações. Um livro que ele escreveu em 1959. Calcula o tempo. E é ali que nós aprendemos sobre as dispensações. A primeira dispensação chama-se inocência, aonde Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles não conheciam maldição e pecado. E a Bíblia nos diz que o diabo incorporou a serpente levou o pecado para Eva, Eva levou o pecado para Adão e os nossos pais pecaram. Isto está em Gênesis 1, 24 ao 3, 28. Quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Tendo sido expulso, veio então a segunda dispensação, que a Bíblia nos revela, a dispensação da consciência, que teve um período de 1656 anos, Gênesis 7, 21 e 22. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano estabelecido por Deus por intermédio de Noé, num período de 427 anos, Gênesis capítulo 10, verso 25 e capítulo 11, do versos 10 ao 19. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, estabelecida por Deus por intermédio de Abraão, num período de 430 anos, Gálatas 3 e 17 e Hebreus capítulo 11, versos 13 e 19. A quinta dispensação é a dispensação da lei, estabelecida por Deus por intermédio de Moisés, num período de 1430 anos. Ela teve início em Êxodo 19, 8 e se estendeu até João, capítulo 1 e o verso 17. João escreveu assim: pois a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu tenha esperança na misericórdia, você vive na graça. Tenha esperança na sua restauração, você vive na graça. Você vive na graça. A igreja, ela é dependente da graça e misericórdia do Senhor. Tu sabe o que é graça, meu filho? Graça é Deus pegar o camarada catinguento, cheirando mal, jogado para as traças, no lodo, na lama, levanta ele, capacita ele, limpa ele, restaura ele. Ele é um ébrio, é um caído, é um drogado, ele está na sarjeta, ninguém dá valor. Aí o Senhor Jesus levanta ele, bate no ombro dele, capacita ele e diz: agora vai e pregue a minha palavra, porque isto é... Quem é que vai contestar a misericórdia do Senhor? Quem contestará o amor de Deus? Eu? Deus me livre. Diga para o seu irmão: eu? Deus me livre. Deus me livre. Ele levanta quem Ele quer, Ele abate quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, Ele humilha quem Ele quer, Ele dá bênção para quem Ele quer, Ele retém quando quiser. Ele é Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 62 e 11. Eu não sei se Davi estava num vale, numa caverna, numa montanha, sei lá, mas eu imagino logo um eco. Davi disse assim: uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Aleluias. Deus pode pegar um soberbo, arrogante, um rei cheio de mazelas chamado Nabucodonosor e abater ele e dizer assim: meu filho, vai pastar com os animais no campo. E o mesmo Deus tem autoridade para pegar uma prostituta chamada Raabe e dizer assim: suba e seja contada na história e na genealogia de Jesus Cristo. Poder pertence a Ele, meu irmão. Ele faz como Ele quer. Horas, nós vivemos na sexta dispensação, chamada dispensação da graça. Se nós vivemos na dispensação da graça, nós não pregamos o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele será pregado em outro histórico. Por quê? Veja que nós não temos condições, queridos, na graça de pregar a todas as nações. Nós vemos que muitas pessoas ainda não foram alcançadas com o evangelho. A China, por exemplo, ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China, na sua totalidade, me parece que só 2,5% da China é evangelizado. Olha quanta gente falta para conhecer a Jesus. Aproximadamente 700 milhões de pessoas na China nunca ouviram uma só vez o nome Jesus. Calcule. Depois nós temos os países do mundo árabe. São 53 nações islâmicas. O Deus deles não é Jeová, é Alá. O Messias deles não é Jesus Cristo,
é Maomé, e a Sagrada Escritura deles não é a Bíblia, é o Alcorão de Maomé. Eles não abrem espaço para a evangelização. No Sudão, no Azerbaijão, no próprio Irã, tantas outras nações islâmicas, não se conhece um só evangélico. Depois tem os países comunistas, como a própria China, como a Coreia do Norte, como também Cuba, como o Vietnã do Norte e outros paizinhos pelo mundo que ainda são comunistas, sem contar os países de ordem budista e voduísta, e países também hinduísta, como a China, como outros países, o Paquistão, por exemplo, são países hindus. Não se conhece a Jesus. Então, se eu for analisar este versículo pelo mundo de gente que precisa ser evangelizado, realmente aquele ensinador estava correto. Faltam 100 anos, mas nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça. E o não pregar o evangelho do reino não impede a volta de Jesus, porque nós vivemos na graça. Pois quem é que vai pregar o evangelho do reino? Primeiro, serão os 24 anciões do Apocalipse capítulo 4, versos 7 e 8. Segundo, quem vai pregar o evangelho do reino serão os 144 mil relacionados das 12 tribos de Israel, que está em Apocalipse 7, dos versos 4 ao 8. Terceiro, quem vai pregar o evangelho do reino serão as 2 testemunhas apocalípticas do Apocalipse capítulo 11. E quarto, quem é que vai pregar o evangelho do reino? João, no Apocalipse, ele teve uma revelação no capítulo 14, verso 6. Ele disse assim: eu vi um anjo que sobrevoava a terra, e ele tinha o evangelho eterno em suas mãos, para propagar a todas as nações, raças, tribos, línguas e povos. Olha aqui, nações, raças, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14, 6. A igreja com todo o seu potencial, a igreja com todo o seu cabedal, a igreja com toda a sua coragem e audácia. A igreja, ela não tem o alcance de todas as nações. Por quê? No mundo existe mais de 3.000 línguas, idiomas e dialetos, mais de 3.000 existem. Então nós não temos acesso a todas as nações, por problemas linguísticos, por problemas políticos e por problemas religiosos. Nós não temos acesso, mas o anjo do Senhor e essas pessoas, eles terão acesso. Porque olha, Jesus, ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nós não alcançamos todo mundo, mas o anjo do Apocalipse 14, 6, ele pregará a todas as nações, raças, tribos, línguas e povos. Todos eles vão alcançar. Então nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça. Quem vai pregar o evangelho do reino serão esses pregadores na grande tribulação. Porque ainda há quem ensina que na grande tribulação não haverá salvação. João, ele escreveu assim, o anjo disse: escreve aí, João: e eu via os que subiam da grande tribulação, que foram mortos, seu sangue foram derramados pela besta, pelo anticristo e os seus perseguidores. Olha só, muitos foram subidos, muitos foram levados da grande tribulação, esses dos quais não marcaram o nome e a marca da besta em suas mãos e nem em sua testa. Isto está no Apocalipse capítulo 13. Agora, queridos, uma coisa eu quero que você entenda: o Senhor Jesus Cristo, ele pode arrebatar. Eu tenho que alcançar o seu coração com a profecia e a verdade de Deus, porque Jesus está voltando hoje. Eu creio que ainda esta noite o Senhor Jesus pode arrebatar a sua igreja. Você sabe que o palco do anticristo já está formado. Sabe que o anticristo, poucos cristãos sabem, mas o anticristo, ele tem que ser judeu. Você sabia disso? Que o anticristo tem que ser judeu? Daniel, no capítulo 9, ele disse assim: e a déspota, ele não fez caso do Deus dos vossos pais. Ele se assentará no templo de Deus, profanando a casa santíssima. Depois, lá no Apocalipse, ou seja, também no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo falou que ele profanará o templo. E no Apocalipse capítulo de número
número 16 fala também sobre o profanismo do templo, ou seja, não tem como Israel aceitar por exemplo, um Dalai Lama que é do Tibete como Messias, porque ele não tem nada com judeu, com Israel. Não tem como Israel aceitar um americano, um europeu, um brasileiro ou um de uma raça qualquer que não seja judia, porque eles não creem no nosso Cristo, no nosso Messias. Eles ainda esperam Jesus, e para eles conclamar aquele homem como Messias, eles primeiro vão rastrear na grande tribulação o evangelho do reino, como eu citei. Lá você não encontra a tribo de Dan. Sabe por quê? Porque ali entrou no lugar o filho de José, o José que governou o Egito, e o nome dele é Manassés. Ele dominou o lugar de Dan. E para que você entenda a queda de Dan, está no capítulo 8 de Amós, que diz: e Dan pecou e trouxe o paganismo e a idolatria para si, adorando o Deus poste. Você sabe o que é o Deus poste? É o Deus da orgia, da pornografia, é o Deus de toda maldição da terra filistia, como queira. Ele trouxe o Deus da orgia para a sua tribo, e eles foram condenados. Quando a Bíblia fala o Deus poste, você pode compreender literalmente que aquela raça adorava um órgão sexual masculino como um Deus, porque por ser ele um órgão de reprodução humana. É uma coisa maligna. A Bíblia ela traz esses detalhes muito ricos. Basta você ter compreensão das Escrituras. Mas nós vemos que Dan está fora. Então possivelmente o anticristo sairá da tribo de Dan. Por quê? Porque ele vem de Israel. O palco já está formado. Eu moro na Europa há 4 anos, morei 4 anos na Suíça, estou agora há 4 anos na Itália. São 8 anos de Europa. E saiba, o mundo já está preparado, a moeda já está unificada na Europa. Agora já não são mais 10 países da comunidade europeia, são 27 nações, contando com o leste europeu. Sabe o que acontece, queridos? Os 10 países que comandam a comunidade europeia é a revelação dos 10 dedos da estátua que Nabucodonosor sonhou no capítulo 2 do livro de Daniel. E depois, Daniel no capítulo 9, ele teve uma revelação de um carneiro. Carneiro na Bíblia simboliza continente. Ele tinha 10 chifres. 10 chifres, chifre na Bíblia é símbolo de poder ou de nações. 10 nações, e no meio delas despontava um chifre maior. Este é o anticristo, este é o que dominará. Então o anticristo ele tem que se manifestar e surgir dentro da comunidade europeia. Olha aqui, queridos, o Senhor Jesus, ele está prestes a arrebatar a sua igreja, porque realmente, muito mais do que possamos imaginar, o palco já está formado. Em outubro desse ano, a comunidade europeia fez 50 anos. Sabe qual foi o símbolo comemorativo lançado na Grécia? O país da vez na administração, que a cada 6 meses é um país que administra a comunidade. Sabe qual foi o símbolo? Uma mulher montada numa besta. Lá no capítulo 18 do livro do Apocalipse diz: e a mulher que está montada na besta, aquela que contaminou a terra com a prostituição dos seus vinhos e com toda a sua idolatria, enganando as nações, e levantou a besta do mar. Muitas pessoas pensam que a besta do mar é um dinossauro, é um dragão que vai sair do meio do oceano. Mar na Bíblia, queridos, é povos, é gente, é nação. Besta será literalmente um papa que vai surgir no meio deste povão. É o homem das religiões. Por que a Bíblia fala que o número do anticristo é 666? Isto é a trindade satânica, porque a numerologia bíblica nos revela que o número 6 é o número do homem, e o número 7 é o número de Deus, que é o número da perfeição. Ou seja, meio no mundial, e tudo isso já está formado, tudo isso já está catalogado. Lá onde é o prédio, da sede da comunidade europeia em Bruxelas, na Bélgica, 3 andares daquele prédio triangular que é o símbolo da maçonaria. 3 andares, ele é de computador da última geração. Ali está catalogado cada cidadão que habita na terra, entregue pela própria ONU. Porque aqui, por exemplo, tem uma associação que faz a é isso aí, dos cidadãos brasileiros, e leva para a ONU, porque tem que ter tudo catalogado. Então, ali está registrado cada habitante da terra, inclusive eu e você.
Tudo está pronto. O Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Tudo. Sabe o que é que falta para Jesus arrebatar a sua igreja? Nada. Absolutamente nada. Eu não tenho como entrar em pormenores. Eu não tenho. Mas eu faço questão de trazer uma revelação para vocês da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, se estiver já aberto, em Mateus 24. Mateus capítulo de número 24. O verso de número 32 a seguir nos diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Senhor Jesus, Ele trouxe esta parábola. Para mim é a maior de todas as parábolas. A parábola da figueira. Quando elas florescerem e derem folhas e frutos, sabei que está próximo o verão. Aqui no Brasil, quem nunca saiu do Brasil, foi para a América ou para a Europa, não sabe o que é inverno. Hoje lá na Europa, eu saí de lá, passei por Frankfurt na Alemanha, e lá na Alemanha estava 15 graus negativos. Eu já peguei em Boston, nos Estados Unidos, 40 graus abaixo de zero. É montanha de neve, os carros ficam cobertos. Isso aqui não é frio. Mas vamos olhar para o frio daqui, você imagina daqui para pior. Tem muitas pessoas que pensam que lá em Israel é só sol escaldante de deserto. Em Israel cai neve também, meu filho. Tem regiões que cai neve, nas montanhas ficam cobertas de neve. Imagine que no inverno nós vivemos dias e fases de penumbras, chuva, tempo escuro, árvores secas, grama seca, todo mundo encasacado. É terrível o inverno. Eu, por exemplo, gosto, mas na verdade o inverno é uma penumbra total. Isto é espiritual, é profético. Quando vier o verão, porque Israel viveu em penumbra de inverno, de frio e sofrimento por muitos séculos e milênios. Israel era um povo nômade. Israel não tinha consideração por ninguém, e ninguém considerava Israel. Não foi só Hitler que matou 6 milhões de judeus. Olha, se você procurar na história, as cruzadas mataram mais de 3 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 1,5 milhão de judeus. Os bárbaros mataram mais de 1 milhão de judeus. Os islâmicos mataram na história, nos anais da história, mais de 2 milhões de judeus. Os judeus vêm sendo massacrados há muitos séculos, há muitos e muitos séculos. Então era uma penumbra, este era o inverno, este era o sofrimento. Eles tinham que se espalhar pelo mundo para se camuflar no meio das nações e das multidões. Assim como o bairro do Bom Retiro é um bairro de judeu, eles se camuflaram. Por quê? Para não serem mortos pelo islamismo, pelo comunismo, serem mortos pelo nazismo e outros demonismos mais das políticas levantadas e infiltradas pelo inferno na humanidade. Então, aqui Jesus está falando que no verso de número 33, aqui diz: igualmente quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando foi que começou a florescer a figueira que é Israel? No dia 14 de maio de 1948, eu ouvi aqui 1918, 1948, muitos sabem da história. Oswaldo Aranha, brasileiro. Tem baiano aqui? Tem baiano? O pastor falou de baiano, tem baiano aqui no nosso meio? Olha lá, um baiano fera, bom, falava 8 idiomas. Ele era diplomata brasileiro na ONU. Ele redigiu uma carta e levou para o presidente da ONU para que ele assinasse. O presidente disse: isso aqui é impossível, mas vamos tentar. Assinou a carta foi levada para David Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro de Israel. Ele olhou assim, sorriu e disse: começa a brilhar a luz de Israel entre as nações. Assinou a carta, enviou para o brasileiro Oswaldo Aranha. O brasileiro enviou para o presidente russo, que era Joseph Stalin.
era conhecido como punho de aço, enviou para ele na Rússia. Aquele camarada pegou a carta, colocou na sua gaveta, zombou do brasileiro e de Israel, porque naquela época a Rússia era a nação mais poderosa do planeta. Mas ele ficou 3 dias e noites de um lado para o outro e dizia: eu penso que estou ficando louco, eu acho que eu estou ficando louco, porque quando ele ia se deitar, vinha na mente dele: assine a carta, libere Israel, Israel não é nada, deixe eles caminhar, o que é que você quer com esse povinho? Aí então ele foi no 3º dia, assinou a carta, selou, enviou para o brasileiro, e no dia 14 de maio de 1948, às 3h15 da tarde, o mesmo brasileiro Oswaldo Aranha, ele leu para 123 estadistas a carta. Dos 123, 122 aprovaram, foi carimbado e assinado, e foi declarado Israel nação de Deus. Isaías profetizou dizendo: porventura tornar-se-ia Israel nação em um só dia? Não podia ser, as profecias tinham que se cumprir. A partir daí o povo de Israel começou a voltar para casa, e Isaías profetizou dizendo: quem são esses que vêm voando com asas como pombos, olhando pelas suas janelas? Isaías, ele estava vendo a multidão de judeus voltando nos aviões, voltando para casa. Era a profecia que estava se cumprindo. Oh, aleluia! Israel passa a se tornar nação de Deus. Agora faça aqui as contas comigo. 1948, em 1998 Israel comemorou 50 anos, o seu jubileu. No livro de Números, Moisés, ele profetizou dizendo: Israel triunfará a liberdade no seu jubileu, no seu cinquentenário. Próprio Moisés profetizou o ano de 1998 na história de Israel. Israel comemora o seu jubileu e triunfa. Israel em 1998 consegue uma cadeira na ONU. Olha lá, Israel triunfando. Israel já não é mais um Zé Ninguém, Israel já não é um povo nômade, Israel já não é desprezado, Israel tem respeito das nações. Olha o que acontece. Jesus diz assim: mas não passarás esta geração sem que isto aconteça. Aconteça o quê? Jesus está falando do arrebatamento, Jesus está falando da sua volta, Ele está falando do dia em que Ele vai levar o seu povo santo para a glória celestial, aleluias. Ele está falando do dia esperado da igreja, oh glórias. Mas não passará esta geração. E de quanto tempo é uma geração? Alguns teólogos dizem que é de 40 anos, mas baseado em quê? Em nada. Uma geração, ela é de 70 anos, porque segundo um próprio judeu que eu conversei, eu tive um professor, Rabino Abraham Abba, foi meu professor no seminário em Lausanne, na Suíça, e ele disse que uma geração é de 70 anos, porque uma pessoa, ele tem que ver os seus netos formarem pelo menos 16 anos, é a sua geração. Ele me explicava isto, e isto tudo bate com a Bíblia Sagrada, porque no livro de Salmos capítulo 90 e o verso 10, está escrito assim, que o fim do tempo na vida de um homem será de 70 anos, e o que chegar a 80 é enfado e canseira. Então o fim da vida é de 70 anos. Sabe qual é a média de vida do brasileiro? 68,7 anos de vida. É uma geração de 70 anos, está próximo, passou de 65, entra para casa da média dos 70. É 70 anos, de 1998 para 2007, quantos anos dá? Mais 9 anos, não é isso? É isso mesmo. Então Israel tem quantos anos de vida? 59 anos. Para 70, quanto é que faltam? 11 anos. Aí você diz: pastor, faltam 11 anos para Jesus arrebatar a sua igreja? Maybe. Sabe o que é maybe? Talvez. Quem sabe? Será, pastor? Olha aqui para mim. Há 4 anos atrás, a NASA descobriu através do Rainbow que tem 2 meteoros que estão na rota da Terra. Vocês já viram isso? Quem já viu esta matéria, ouviu falar, leu em revista, na televisão, levante a mão. Então eu não estou falando coisa que é minha, eu mesmo tenho DVD, CD sobre esta matéria. Estes 2 meteoros, eles estão vindo a 100 mil quilômetros por minuto. Sabe o que é isso? 10 mil quilômetros por segundo. Ele se desloca e está na rota da Terra. Há 4 anos atrás,
A NASA disse: daqui 15 anos, esses meteoros vão se chocar com a Terra. Não é isso que está dizendo a matéria? Está dizendo, pode entrar no site, internet, eu pesquiso sempre, eu analiso, eu fico analisando sobre essa matéria, sempre. Então faltam 11 anos. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo. É o último livro da Bíblia, é muito fácil. Apocalipse, capítulo de número 8. A Bíblia, ela fala melhor sobre todas as profecias. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 8, do verso 7 a seguir. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado como no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Veja que aqui no Apocalipse, João ele vê duas estrelas caindo, uma bola como tocha de fogo, e uma estrela formada em fogo caindo na terra. Está na Bíblia, duas estrelas ele viu. Ele não tinha interpretação, ele não sabia de astrologia, ele não entendia de ciência para compreender que aquilo era um meteoro. E nós sabemos que o meteoro, quando entra na atmosfera da terra, ele entra em combustão e ele pega fogo, e aí ele vem uma bola de fogo. Há 2, 3 meses atrás caiu um meteoro aqui no Chile, ou no Peru, no Chile, coisa pequena, que fez um buraco de um diâmetro de 200 ou 300 metros quadrados, e era pequeno. Imagine o impacto disso. João ele disse que 2 meteoros cairá na terra. A ciência viu 2 meteoros. A NASA, o Rainbow, que é o maior satélite já construído, a maior tecnologia da ciência e da NASA, está lá, e eles estão analisando passo a passo deste meteoro. Eles vão se chocar com a terra. João viu isto, e isto acontecerá, segundo a NASA, daqui 11 anos, porque há 4 anos atrás eram 15 anos. Olha que 70 anos dá os mesmos 11 anos que a própria ciência está falando. Então você diz, pastor, faltam realmente 11 anos? Agora calcule aqui comigo. A palavra do Senhor nos revela esta tragédia no meio da grande tribulação, e a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes. Então eu imagino esses meteoros chocando com a terra depois de 4 anos que a igreja for arrebatada. Vamos colocar 3 anos no meio da grande tribulação aí, ou 4 anos. 4 anos, 11 menos 4 dá quanto? 7 anos. Pastor, então falta 7 anos. Se é verdade que esses meteoros, não é o que eu estou dizendo, se é verdade que a NASA está revelando que esses meteoros vão cair daqui 11 anos, então o tempo está no fim. Nós não temos mais nada, tudo está acontecendo. Mas pastor, daquele dia e hora ninguém sabe. É verdade, meu filho, eu não estou te dando dia e hora, porque lá em Mateus 24, no verso 36 está escrito, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho. Oh, aleluias. Os anjos sabem da vinda do Senhor, do seu dia e do seu momento, sabe? O Filho sabe? Olha, é o que está escrito na palavra. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Existe um paradoxo da pessoa de Jesus. O Senhor Jesus, ele era 100% homem, e ele era também 100% Deus. Senhor Jesus, ele disse em certos momentos, o Filho do homem, ele falava como homem, eu sou o próprio Deus, a revelação de Deus. Ele era Deus, quando ele curava agia como Deus, quando ele perdoava agia como Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Para que você tenha uma compreensão, analise comigo um fato. Jesus na natureza humana, ele só tinha mãe, mas na natureza divina Jesus só tinha pai. Ele era 100% homem, 100% divino. Na natureza humana, Jesus se cansou e dormiu na polpa de um barco. Mas na natureza divina, ele disse em Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Na natureza humana, o Senhor Jesus, ele teve sede e pediu água para beber, mas na natureza divina ele disse: eu sou a água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia! Na natureza humana, Jesus, ele teve fome e pediu pão para comer, um figo da árvore para comer, mas na divina ele disse: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão que eu vos der, nunca mais terás fome. Na natureza humana, Jesus, ele morreu, mas na divina ele ressuscitou para toda a eternidade. Na natureza humana, Jesus, ele teve uma coroa de espinho, mas na natureza divina ele tem uma coroa de glória, porque ele é rei eterno. Na natureza humana, 11:35 de João, Jesus chorou, mas na natureza divina, no Apocalipse, ele disse: e eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Na natureza humana, 22 de Mateus, Jesus entrou montado numa jumentinha nova em Jerusalém, mas lá na natureza divina, Apocalipse 19 diz: e ele vem montado num cavalo branco, de vestes brancas, e salpicada na sua coxa, escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é Rei. Oh, aleluia! O Rei eterno, ele merece ser adorado. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. De Adão até Moisés foram 2000 anos, ou 2 dias, porque lá em 1 Pedro 3:8 diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como? Tanto faz. De Adão a Moisés foram 2000 anos ou 2 dias. De Moisés a Cristo mais 2000 anos, 2 dias, tanto faz. De Cristo até hoje, mais 2000 anos. Quando entramos no ano 2001, entramos no 7º milênio do calendário corrido dos anos domênicos. 2007, 7 milênio e 7 dias e 7 anos. Nós já estamos vivendo há 7 anos do dia do descanso do Senhor. Ainda hoje o Senhor pode arrebatar a sua igreja. Paulo disse em 1 Coríntios 15:52, que em um momento, num abrir e piscar de olhos, ao toque da última trombeta, a trombeta soará, e a igreja, ela será arrebatada da face da terra. Isto é promessa, meu filho. João disse em João 14, ele escreveu sobre Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito, e assim que eu for e preparar os lugares, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver possa estar vós também. Paulo, ele ensinou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 em diante, ele disse: nós, os que ficarmos vivos, de maneira nenhuma precederemos que dormem, porque primeiro aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram mártires, aqueles que viveram até a sua velhice servindo ao Senhor, aqueles que morreram de forma precária ou de forma normal, todos esses que morreram salvos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Isto é promessa, e esta promessa há de se cumprir. A igreja, quando for arrebatada, o anticristo vai entrar em ação na terra, mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro 7 anos, sendo galardoados e justificados pelo Senhor. E depois de 7 anos a igreja vem para a terra, reinar com Cristo no milênio. 1000 anos de paz. 1000 anos. Não me pergunte se é literal, se é simbólico, não quero saber. Quero saber que vai ser 1000 anos. Eu vou estar com Ele, reinando em Sião. Final do milênio, toda a humanidade vai para o juízo. Para encerrarmos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse novamente, capítulo de número 20. O que é que a Bíblia fala no final do milênio? A Bíblia fala sobre o juízo final. Você que está aqui hoje, que não é evangélico, você pode gostar ou não gostar desta mensagem e sair, ou de uma outra, em uma outra igreja que você tenha ido ou vá. A humanidade pode querer aceitar-nos ou não, mas nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro e somos servos de um Deus autêntico e vivo. O povo pode aceitar ou não aceitar o nosso cristianismo, o evangelho que pregamos, as verdades que vivemos, o caminho que trilhamos, a graça que desfrutamos. Se eles aceitarem como verdade, nós desfrutamos com muito amor e audácia. E se eles não aceitarem, isto não abala a nossa fé e audácia. Nós continuaremos abraçados com Cristo na sua graça, porque Ele é o nosso Redentor eterno. Aleluias!
no final de todas as coisas, todos os homens, todas as nações, todas as raças, todas as tribos, todos os povos, brancos, negros, amarelos, chineses, japoneses, ricos ou pobres, feios ou bonitos, casarões ou casebres, intelectuais ou indoutos, todos estarão lá. Olha o que nos revela a palavra de Deus. Capítulo 24 e o verso 35 de Mateus nos diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu já vi ensinadores dizendo que o juízo final vai ser no jardim do Éden, porque lá começou a maldição. Esbalhato, tem nada a ver com a Bíblia e a teologia. Eu já vi ensinadores dizendo que vai ser no inferno, porque lá é lugar de condenação. Não tem base bíblica. Eu já vi gente dizendo que vai ser no Vale de Gion, onde se dará a guerra do Armagedon. Tem nada a ver com a Bíblia. Aonde vai ser o juízo? Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus ali estava falando do local do juízo. O juízo final será nos ares, porque não existe lugar habitável, palpável e físico que caiba tanta gente que já existiu e ainda hão de existir na face da terra. O juízo será nos ares, e a palavra do juízo em Mateus 20, o verso 11 confirma isso. Olha o que nos diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Hoje, como eu disse, você pode não aceitar as verdades, as doutrinas, os conceitos. Você que está assistindo aí pela internet, você que está assistindo pelo rádio, ouvindo, ou seja, você pode tutibiar nas verdades doutrinárias, segundo o seu conceito, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e dela não cai um jota e nem um tio. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela alcança os cantões da terra, e ela alcança os escombros da alma. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E Hebreus 4:12 diz que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela vai até as juntas e medulas da alma e do espírito. Ela alcança lugares em que a ciência, a humana, a física jamais ousou alcançar. Estas são as verdades da palavra de Deus. E o mundo, a terra, os homens, as nações serão julgados pela palavra. E abriram-se os livros. Que livros são esses? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Josué, Juiz, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e o Apocalipse. Os livros serão abertos, aleluias, e os homens serão julgados pelo que está escrito no livro. E abriu-se também o outro livro, que é o livro da vida. Eu quero dizer uma coisa a você: para você ser igreja, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E para o seu nome estar escrito no livro da vida, tu tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que o senhorio de Cristo seja dominante no seu ser. É Ele que redime o homem dos seus pecados. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que te liga a Deus, não é a religião, não é a quebradeira das santas, não é as santarias ou as romarias, não é a religião que vai te ligar a Deus. A palavra do Senhor diz em 1 João 2, versos 1 e 2: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se você pecar, nós temos um advogado para com o Pai, e este é Cristo Jesus o justo, o único que faz ligação entre nós e o nosso Deus. Cristo Jesus o Senhor. 13:8 do Apocalipse diz que Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele derramou o seu sangue para que fôssemos remidos pela sua graça e misericórdia. E hoje estamos aqui,
lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Eu convido vocês a colocar-se em pés. Eu não sei. Eu posso orar, pastor? Posso orar? Eu convido vocês a fazer uma reflexão na sua vida. Jesus Cristo pode arrebatar a sua igreja hoje. Hoje ser crente é mídia. Hoje ser crente, né? Tem pessoas que nós conhecemos atribulados na igreja. Hoje é bispo, apóstolo. Daqui a pouco tem querubim, carmesim. Daqui a pouco tem serafim. Eu vi o pastor Jabes falando no ar outro dia. Daqui a pouco tem vice-deus. Foi tu que falou, nego. Daqui a pouco tem vice-deus. Nada disso me importa. O que me importa é o meu nome estar escrito no livro da vida. O que me importa é eu estar lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Aí mesmo onde você estiver, tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? E você quer fazer isto hoje, para ter direito à vida eterna? Mateus 24, verso 35 a seguir, lá na frente, Jesus disse assim: e aos que estiverem à minha direita, eu vos direi: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos que estiverem à minha esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci.